e aí uma coisa também que eu acho que aconteceu, que hoje é um dia bom, né? Mas assim, ela passou por um processo muito duro e que eu falo, a depressão, às vezes você não tem o direito de ter a depressão, né? A depressão ela é uma doença que às vezes a pessoa ela vai acumulando até o momento que ela teoricamente tem o direito de ter, porque às vezes cara, uma pessoa que ela não tem condição, ela tem que trabalhar todo dia, ela tem que estar ali num lugar todo dia, ela tem que fazer, por exemplo, ela tem compromissos, ela não tem o direito de ter depressão. E ela vai acumulando. E ela foi acumulando durante muito tempo muita coisa. Quando a gente, né, teoricamente, ficou no nosso melhor momento, que agora a gente está numa casa nossa, agora a gente está com uma vida nossa, agora a gente está, né, caminhando para alguma coisa, estourou uma depressão nela severa. Eu tive uma crise histérica. Aí, ele falou assim, vamos no psicólogo segunda, terça. Isso era, tipo, na quinta-feira. Eu falei, vamos segunda, terça e tal. Aí eu falei, eu pensei na minha cabeça, é muito tempo, é muito tempo. Chegou sexta-feira, eu tive uma crise. Aí ele ligou pro psiquiatra e falou, eu preciso de um horário amanhã. Aí o psiquiatra foi, abriu a clínica pra gente. Aí ele conversou comigo, eu só chorava, só gritava. Eu me cortava muito. Eu já cheguei a cortar meu pescoço também. Já tentei várias formas de me matar e de suicídio. E minha cabeça era só isso, sabe? Só coisa ruim, só depressão, só nervosismo, ansiedade. Eu ficava pensando nas coisas. E as coisas caíam muito sobre minha cabeça, sabe? Eu tinha um peso, assim, que eu não conseguia carregar. Uhum. Então, eu não sabia lidar com isso. Então, a dor que eu sentia era imensa. E quando eu tive a crise, ele ficou sentado na cama, olhando assim pra mim, segurando minha mão, porque ele não sabia o que fazer. Porque eu tava tendo uma crise tão histérica, que Tudo que ele podia fazer era não tinha o que ele fazer, sabe? Não tinha. ficar ali por você, né? E eu abraçava eles, tentava me acalmar, e assim, ia passando, sabe? E aí eu fui no psiquiatra, ele falou, depressão severa. Aí depois ele falou assim, transtorno de bipolaridade. Aí, transtorno de personalidade. Aí eu tenho, né, hoje, chama TOC, né, que é transtorno obsessivo compulsivo, que eu tenho. Tinha uma época que também falaram que era borderline, né? Eu tenho síndrome de borderline. Como é que é a síndrome de borderline? Borderline significa estar no meio da linha. Assim, você não tá pra cá nem pra lá, você tá no meio. E a qualquer momento você pode cair pra um lado ou pro outro. É como se você estivesse andando numa corda bamba o tempo todo. Exatamente isso. Exatamente isso que você falou. Então, assim, eu nunca sei quando eu vou estar bem ou quando eu vou estar mal. Então, tem dia que eu acordo, assim, chorando. Eu falo, não queria ter acordado. Eu não queria estar viva. Eu não queria estar aqui. E aí eu choro. Aí eu tenho que tomar os remédios. O que eu tomo mais, que me ajuda, assim, é o Rivotril, né? Que ele dá aquela acalmada, que ele dá uma segurada nas minhas crises. Mas, assim, as crises que eu tive são eu tive uma ontem, anteontem. Antes de ontem. A minha mãe nunca me viu tendo uma crise, ela começou a chorar. Muito pesada. É muito pesado. E aí é falta de ar. Do nada isso. Do nada. Você tá bem, você tá trabalhando, do nada E começa... você não sente uma motivação. Não é nada que, tipo assim, aconteceu isso e desencadeou. É do nada. Não, é do nada. Sobe um negócio assim em você. Tipo, aí você começa a pensar, puta, o que eu sou, né? Não sou nada. O que eu faço? Não faço nada. Eu não sou boa pra ninguém, eu não Síndrome ajudo do ninguém. impostor. E aí você começa a se sabotar com a sua cabeça, né? Você se sabota. Uhum. Então, porque o pensamento, ele é o que cria a gente, né? E são os meus pensamentos que E é me sempre... sabotam. O estrago é sempre de dentro pra fora, né? É É sempre impressionante. de dentro pra fora. Eu sou a rainha das frases, né? Eu sempre trago alguma frase que eu li, porque eu decoro muito. Eu sou muito assim. Eu tenho várias frases salvas, sabe, no Instagram, quando você vai salvando, assim? Sei. Me ajuda muito. Mas eu vi um outro dia que falava que
que assim como os navios, o que afunda o navio não é a água que tá fora do navio, é a água que entra no navio. É. E assim como o que afunda a gente não são os problemas que estão à nossa volta, é o que a gente permite que entre. Então, a hora que a gente deixa alguma coisa entrar na gente, a gente afunda e é de dentro, não tem como. Não é o que tá em volta da gente, né? Em volta pode estar calmaria ou pode estar enxurrada, não importa muito, importa o dentro. Que nem ele falou, que eles estavam no melhor Momento momento, bom, né? é. Tinham acabado de se mudar, estavam Lembra, noivos. Teve um dia que a gente foi no shopping, lá no shopping no Iguatemi. Foi. Não tinha ninguém no shopping. Já tava fechado, o pessoal tava indo embora e tal. Aí eu segurei na mão dele e comecei a chorar. Foi antes da pandemia ainda. Não tinha Eu segurei na mão Do dele e nada. comecei a Ele chorar. falou, Do "Preciso ir nada, embora." do nada. Eu falei, eu quero ir embora, eu quero sair daqui. E assim, apertando ele, espremendo ele. Aí no elevador, chorando. Ele falou, você quer falar sobre isso? Eu falei, não quero. Sabe, eu não... Mano, quando me dá essas crises, eu só quero, tipo, ficar sozinha. Sabe, só quero deitar ali e ficar de boa, porque é muito pesado, sabe? Só quem passa por isso sabe. Só quem passa por isso entende como que funciona. E, meu, não é uma coisa pra se brincar, não é uma coisa pra dar risada. Ou pra falar, não, eu tô aqui pra te ajudar. Mas, cara, a pessoa não tá ali pra te ajudar, porque ela não entende o que você tá passando. Ela pode tentar te ajudar. Te dar um suporte. Mas ela não vai te ajudar de verdade, né? Eu vi Então, uma mas pessoa falando outro dia que parece que a depressão ela só é levada a sério quando a pessoa se mata, porque até chegar nesse ponto é frescura, né? Até chegar no ponto da pessoa cometer uma loucura, é frescura, não sei o quê. E era uma charge também outro dia explicando da postura que as pessoas têm com a depressão. E aí tava duas amigas conversando, uma falando pra outra assim, mas como é que você tem depressão se a vida é tão boa? Ela falou, como é que você tem asma se tem tanto ar? Então. É tipo, não vocês devem é ouvir uma coisa muito isso. consciente, né? Não é algo que você decida. É uma não é 2 doença. mais 2, 4 e Sim. estou feliz. Então, é muito mais do que isso, né?